Pronto. Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a NR26. Então vamos falar um pouquinho sobre a gestão, né, segurança de produtos químicos. Está na NR26. Então, apesar de todos os benefícios, né, que a gente sabe que a indústria química ela pode oferecer para nós, precisamos ter em mente que, no entanto, muitos desses produtos possuem os chamados perigos intrínsecos, né, que são características inerentes e fonte potencial de dano à saúde das pessoas ou ao meio ambiente. Dizemos, então, que um produto é perigoso, apesar de trazer muito benefício para a comunidade, sociedade. Em contrapartida, eles têm algumas características que traz danos, né, à nossa saúde e ao meio ambiente. Estima-se que a maioria das mortes e doenças relacionadas ao trabalho é voltado a itens relacionados a produtos químicos, ou seja, de cada 10, 4 pessoas são afetadas por doenças do trabalho, relacionadas ao trabalho, com produtos químicos. E por que acontece, né? Primeiramente, pela falta de conhecimentos dos trabalhadores e pelo precário gerenciamento de risco das empresas. Então, o primeiro momento é informação, né? Quando a pessoa não tem informação, é a falta de conhecimento, vira presa fácil relacionada a produtos químicos. Teve um colaborador mesmo que, algum tempo atrás, ele viu um produto em um frasco, ele tirou a tampa para poder saber que produto era, ele encostou o nariz, né? E aí, ao encostar o nariz, ele foi parar diretamente no hospital, era ácido sulfúrico. E ele teve muitos problemas. E até hoje, já se passou muito tempo, e até hoje, ele tem sequelas, simplesmente por cheirar um produto que ele não sabia qual era. Então, a falta de conhecimento das pessoas faz com que gere muitos acidentes, né, graves na indústria. E depois é o gerenciamento da própria empresa que não existe, né? Então, principais características, né, que pode conferir com a periculosidade das substâncias. Tem essa figura, que quando tiver essa figura adicionada ao produto químico, significa que ela é carcinogênica, né? Substância química tóxica capaz de induzir a carcinogenicidade, ou seja, capaz de desenvolver um tumor maligno em um organismo, né? Esse tipo de produto. Tem o corrosivo, né? Substância capaz de destruir tecido de pele ou mucosas. Quando tem essa figura aí, inflamável, né? Substância que se inflama a determinada pressão e temperatura. E tem o oxidante, né? Substância que causa ou contribui para a combustão de outro material. Temos o irritante, que é produto capaz de provocar irritação nos olhos e peles. Tem mutagênica, né? Agente que aumenta a frequência de mutação nos tecidos celulares, nos organismos ou em ambos. E tem um sensibilizante, né? Substância que induz uma resposta alérgica por inalação ou em contato com a pele. Tem tóxica aguda, né? Efeitos adversos que se manifestam após a administração de uma substância por via oral ou dérmica após uma única dose ou múltiplas doses num curto intervalo, né? Tem a inalatória após exposição prolongada.
Tem a tóxica reprodução, que é a substância que reconhecidamente produz efeitos adversos na função sexual ou na fertilidade de adultos, como também no desenvolvimento de seus descendentes, né? E tem tóxica aquática, né? Substância capaz de causar efeitos adversos ao organismo aquático, né? Essas figuras elas são muito conhecidas nos caminhões que transportam, né, esses produtos químicos. Não sei se vocês já viram em rodovias ou em postos de gasolina. Essas figuras são bem notórias. Mas nos produtos que tem na empresa, se chegar a algum tipo de produtos, eles precisam ter essa sinalização, né? Então, antes de prosseguirmos, é importante que conheça algumas definições importantes, como produto químico, substância, produto químico perigoso ou mistura, né? Então, o que é um produto químico? É uma substância ou mistura de substância. Pode ser uma única ou a mistura delas, né? Vira um produto químico. E o que é uma substância? É um elemento químico e seus componentes no estado natural ou obtido por qualquer processo de produção. E que é um produto químico perigoso? É um produto químico classificado como perigoso para a segurança, saúde ou meio ambiente, conforme o critério de classificação adotado. E mistura. Mistura é um produto composto de duas ou mais substâncias que não reagem entre si. Então, uma das principais dificuldades que os trabalhadores enfrentam quanto aos períodos dos produtos químicos é de entender o que os símbolos e rótulos significam e quais as mensagens que querem transmitir. A gestão segura desses produtos deve incluir sistemas que comuniquem de forma eficaz todos os perigos que os produtos podem oferecer. Então, como é importante conhecer, né, o que significa cada símbolo ou rótulo, porque isso é um padrão, né? Qualquer lugar que nós formos tiver produto químico, vai ser as mesmas figuras, mesmas rotulagens. Então, para auxiliar esse entendimento, foi desenvolvido pelas Nações Unidas, a ONU, né? O chamado GHS, né? Que em português significa Sistema Globalmente Harmonizado, Caracterização e Rotulagem de Produtos Químicos. Esse sistema nada mais é do que um conjunto de regras e critérios que visam classificar os perigos dos produtos químicos, que é substâncias em mistura, e comunicá-los aos usuários por meio de símbolos e frases nos rótulos, né? E fichas de dados de segurança. Então, dessa forma, o mundo todo passa a utilizar o mesmo padrão de informação, facilitando o entendimento das pessoas, independente da origem do produto. Então, interessante. Isso foi padronizado, né, no mundo inteiro com a globalização. Então, independente se eu não falo o idioma, em qualquer lugar do mundo, o símbolo vai significar a mesma coisa, né? Então, antes de ser criado isso, na questão de padronizar esses símbolos, o que acontecia? Cada continente, ou seja, cada país, colocava um símbolo de forma diferente. O mesmo significado, porém com símbolos diferentes, variados, né? Isso era uma complicação muito grande. Porque se eu trabalho numa empresa aqui no Brasil, que eu tivesse um fornecedor americano, e havia um produto X com assim, um símbolo, sei lá, representado numa caveira. Mas se eu comprasse o mesmo produto, talvez na China, algum tempo atrás, e havia o mesmo produto que eu compraria nos Estados Unidos, porém com a rotulagem diferente. Então a padronização veio para isso, para que pudesse padronizar o mesmo produto com a mesma rotulagem. Então facilitou nossa vida, né? Independente de onde seja o nosso fornecedor ou aonde a gente for trabalhar, o símbolo ou a rotulagem vai ser o mesmo, é um padrão universal. Pictograma de perigo, né? O que é isso, né? É a composição gráfica com a qual se pretende transmitir informação específica
de perigo físico, ambiental ou à saúde, né? São essas figuras, né? Esses losango aí. É chamado de pictograma de perigo. Palavra de advertência, né? Serve para indicar a maior ou a menor gravidade de perigo e alertar o leitor do rótulo sobre o possível perigo. As palavras de advertência são perigo e cuidado. A primeira se usa para as categorias mais graves de perigo e a segunda é reservada para a categoria menos grave. Então, quando tiver perigo, significa que é bem grave, né? Quando tiver cuidado, é menos grave. São palavras de advertência. E essas palavras, quando tiver, a gente tem que obedecer, né? É importante que nós obedecemos. Um exemplo, só para que a gente possa entender que muitas vezes as placas não são respeitadas. Naquela praia lá de Boa Viagem, em Recife, tem muitos casos, né? De ataque de tubarão. Mas os ataques ali acontecem mesmo com a placa de advertência. Existe placa de advertência por toda a praia, dizendo que ali tem tubarão, que não é propícia para banho, né? Mas mesmo assim, as pessoas elas ignoram, né, essas advertências, e aí acontece muitas vezes um incidente, né? Então, voltando aí para a questão de produtos químicos, a gente não deve jamais ignorar quando você tem uma palavra de advertência, seja para o perigo, que é mais grave, ou cuidado, que é menos grave. Então, aí uma frase de perigo, né? Gás extremamente inflamável, né? As frases de perigo são textos padronizados que aparecem no rótulo do produto químico, né? Perigoso. Assim, o conjunto desses elementos forma uma importante fonte de informação para facilitar o entendimento sobre a periculosidade dos produtos e que é um ponto de partida para um bom programa de gestão. E aí temos a FISP, né? Vocês já ouviram falar nesse termo, mas a FISP significa Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. E para que serve a FISP, né? A FISP é um documento composto de 16 seções que fornece importantes informações sobre os produtos químicos, dentre outros elementos, contém dados relacionados a possíveis danos à saúde ou ao meio ambiente, as medidas de primeiro socorro, de combate a incêndio, medidas a serem tomadas em caso de derramamento, produtos e materiais incompatíveis, manuseio e armazenamento adequado, propriedades físicas, químicas, toxicológicas e muito mais. Então, a física ela fornece a gama de informação importantíssima para que, antes de a gente manusear um produto, saber conhecer aquele produto, né? Então, geralmente, essa ficha ela deve ter que estar à disposição do trabalhador. Geralmente, as pessoas colocam em pasta, outras empresas colocam em um quadro, né, à disposição, né? Mas é importante que esteja acessível ao trabalhador. Resíduos, né? Alguns resíduos podem ser considerados produtos perigosos, dados as suas características intrínsecas, né? Logo, deve ser tratado da mesma forma. Resíduos químicos são substâncias, misturas ou materiais remanescentes de atividade de origem industrial, serviço de saúde, agrícola ou comercial. Um programa apropriado de gerenciamento de resíduos deve contemplar, no mínimo, as seguintes etapas, né? Identificação dos resíduos gerados e seus possíveis efeitos na saúde e no meio ambiente, né? A classificação e a rotulagem conforme legislação e diretrizes vigentes, critérios claros e adequados para o manuseio, transporte e armazenamento, tratamento, utilização ou disposição final de forma mais segura e ambientalmente correta possível, né? Estudo para eliminação ou redução de geração desses resíduos. Atenção, todo resíduo perigoso, né, deve possuir sua ficha de dados de segurança de resíduo, né, que é um documento semelhante à FISP, aplicado, no entanto, aos resíduos,
Essa ficha contempla informações específicas para o uso de transporte e destinação do resíduo, como também informações sobre os perigos e forma de proteção às pessoas e ao meio ambiente. Então, essa ficha deve ser elaborada de acordo com os padrões e critérios da NBR 16725. Matriz de compatibilidade química, né? Outra ferramenta utilizada como medida de gerenciamento de riscos de produtos é a chamada matriz de compatibilidade química, né? Essa matriz fornece informações sobre incompatibilidade entre produtos químicos e seus possíveis efeitos em caso de combinações perigosas. Deve sempre ser consultado quando diferentes produtos forem armazenados, manuseados ou transportados para que as reações indesejadas sejam evitadas. Essa matriz é importante para saber, né, se um produto tem reação com o outro, se não tem, se dá para armazenar junto ou transportar, ou movimentar, né? Enfim. Se a gente observar aqui, né, quando se tem o item verde, são substâncias compatíveis, né? O amarelo já significa que pode ser compatível, né, em determinadas situações. E o vermelho significa que não é compatível. Então, essa tabela é importante para saber como que a gente vai tratar nossos produtos químicos na indústria, né? E quais são as vias, né, de exposição? Então, nos locais de trabalho ou até mesmo em nossas residências, os produtos químicos podem ser absorvidos pelo nosso organismo, né, por diferentes vias. Nós temos a via de inalação, né, que é a absorção pelo sistema respiratório, a inalação na forma de gás, vapor, partícula, né? Tem a absorção dérmica, que é através da pele, né, na forma de gás, vapor ou líquido, né? E tem a absorção pelo sistema digestivo, né? Ingestão na forma de líquido ou sólido. Então, para eliminar ou minimizar a chance de ocorrência da exposição, algumas medidas de precaução ou controle devem ser observadas, conforme a seguinte ordem de importância. Primeiro parte da premissa que a gente tem que eliminar, né? Esta medida propõe que produtos de maior preocupação não sejam mais produzidos, manuseados, transportados, etc. Eliminando assim o risco de qualquer dano, né? Então, esse é o princípio principal, né? Eliminar esse produto, se ele é muito perigoso. Mas se não tiver jeito, o que é que nós vamos fazer? A gente substitui, né? Substituição. Então, os produtos de maior periculosidade devem ser substituídos por produtos que atendem os requisitos técnicos, mas que diminuam o potencial de causar danos às pessoas ou impactos ambientais. Então, se temos um produto perigoso, se não dá para eliminar ele, podemos substituir por outro similar, menos agravante. E aí vem o terceiro passo, né? Que é controle de engenharia. Trata-se de medidas onde, através do uso de tecnologias modernas, a liberação de produtos para o ambiente de trabalho seja eliminada ou diminuída. É quando se usa a tecnologia para evitar que as pessoas tenham contato com produtos químicos. É outra forma, né, de bloqueio. Sinalização e controles administrativos, né? Indicação de perigos específicos existentes dentro da empresa e utilização de procedimentos de trabalho que diminuam a possibilidade de exposição das pessoas ou do meio ambiente. É questão de procedimentos, né? Auxílio visual, mostrando aos trabalhadores, né, a importância de evitar exposição com certo tipo de produtos. E, por fim, como último recurso, é o EPI, né? Que é os dispositivos individuais que devem ser utilizados em situação de emergência e em caráter complementar às medidas já existentes, para garantir a saúde e a integridade física das pessoas. Aqui estão alguns EPIs importantes para a proteção contra produtos químicos, né?
Temos o óculos, respirador, Esse macacão, por de luva. cima eu uso ele, professor. Qual que você usa? O de cima e esse de cima. Entendi. Para que tipo de atividade? Lá é na área de área química. Uhum, perfeito. Então, o óculos de proteção, nesse caso aqui, é utilizado contra respingos, né, de líquidos corrosivos ou irritantes. É isso. Lá é que lá a gente trabalha na área química lá da Dow Química. Aí Sim, trabalha com isso aí. Aí tem umas áreas que é obrigado a usar mesmo esse óculos. exato. E ele tem que vedar completamente, né? Porque É esse tipo, completamente. Ele não pode tirar em momento algum. Só quando vai no banheiro ou uma área fora do lugar que pode tirar ele. porque se tiver algum tipo de abertura, isso pode ser um ponto de entrada para poder fazer a contaminação, né? Tem um colega lá que ele foi contaminado no olho justamente porque ele deixou uma abertura ao colocar o óculos, ele não vedou completamente. Inclusive ontem eu tive um cheiro forte de cloro. Aí, quando foi hoje no DDS, estava citando que estava um cheiro enorme de cloro e que a gente usa um outro tipo de máscara, que é a máscara de fuga. Essa máscara ela só pode usar caso se você não se sentir bem, Sim, entendeu? Assim, não é para que espere ninguém usar. Foi até falado isso, que se você vê que sua imunidade já não está conseguindo respirar, você pode usar, entendeu? Que não aham. precisa. O técnico falou hoje. É, porque pelo próprio nome já diz, é máscara de fuga. Você usa a máscara para poder fazer a evasão, sair, né, daquele local, né? Isso. Se sentir perigo. É, Já, aí lá a gente usa os dois tipos. A máscara, aquela máscara normal que é de pó e a de uhum, fuga. E esse óculos. uhum. Onde o pessoal lá trabalha, usa tanto essa de pó, PFF2, usa também a facial, que ela veda completamente o rosto da pessoa, né? E tem a de fuga. É isso. Ela tem que estar o tempo todo com a máscara de fuga para ir até para ir no banheiro, ou ir Uhum. na cozinha, ou ir almoçar, tomar o café, tem que estar com a máscara de fuga. No primeiro dia, quando eu entrei logo na empresa, não, no primeiro dia não, no segundo dia que eu entrei, que aí eu esqueci de colocar a máscara de fuga, aí um outro técnico de outra empresa aí me fez eu descer do refeitório para poder colocar a máscara, que em momento algum não pode andar sem aquela máscara de fuga. Correto, né? Porque é bastante perigoso. Inclusive, qualquer área ali do polo é exigido que tenha, né? A máscara de fuga, se tiver naquela redondeza. Porque não é questão de emergência, você vai estar preparado. E aí tem essa máscara aqui, que é o conjunto de máscara, filtros respiradores, né? É equipamento utilizado para evitar a inalação de gases, vapores ou partículas que possam oferecer algum perigo para os trabalhadores. Temos aqui luvas e macacões de segurança, né, utilizados para a proteção de produtos que pode causar algum dano à pele. E aí sempre ficar atento, né, quanto à validade e à saturação de seus filtros para que a eficácia dos ventos não seja diminuída. Não adianta ter um equipamento com filtro vencido, então está sempre atento, né, à validade, assim como das máscaras também. Aquelas máscaras de fuga que o colega citou aí, ela tem uma validade de 5 anos. É só olhar a data de fabricação e da data de fabricação tem mais 5 anos. E aqui, certificar-se de que todos os equipamentos possuem o CA, né, que é o certificado de aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que os mesmos encontram-se válidos. Né? E em caso de dúvida, sempre procurar a área de segurança ou higiene ocupacional para buscar mais informações. Nunca devemos fumar, né? Ou utilizar, nunca fume ou utilize fonte de ignição próxima a produtos químicos, principalmente
se os mesmos possuírem características de combustíveis ou inflamáveis ou explosivas, né? Jamais, né? Não descarte produtos em pias, ralos ou tubulações. Consulte sempre as instruções de trabalho ou profissionais da área ambiental, né, para buscar orientações sobre o correto descarte. Na própria FISPIC, né, naquela ficha de informação, vem dizendo aonde devemos descartar cada produto. Caso seja necessário fracionar algum produto, acondicione em frascos adequados, inserindo a identificação correta. Os frascos vazios deverão ser descartados conforme o procedimento de resíduo da empresa, né? Então, esse fracionamento só deve ser feito se for o mesmo produto daquela mesma embalagem e tem que ser identificado, né? Esse negócio de fracionar é muito perigoso. Isso acontece muito, não só na empresa, como dentro de casa. Uma vez mesmo, eu fui lavar a mão na casa de um colega, na pia, e eu achava que era detergente que estava do lado, porque o frasco era de detergente. Mas não era detergente, era cloro, né? Então, como é perigoso nesse negócio de ficar fracionando produtos em frasco que não é o original, né? Principalmente em embalagens PETs. E nunca coma ou beba em locais onde a existência de produtos perigosos é possível, pois nosso organismo estará mais disponível, né, para absorver substâncias presentes no ambiente. Além de produtos químicos, tem as questões de bactérias, que muitos trabalhadores vão para o banheiro na hora do almoço para dormir, para deitar lá pelo chão, não sabendo ele que ali existe um grande índice de contaminação. E não deixe de consultar sempre os procedimentos, né? Sempre consultando. E caso não se sinta devidamente preparado para utilizar produtos químicos, comunique imediatamente, né, para o seu líder, para que busque uma capacitação, né, seja providenciado. E lembrar que a sua segurança e de seus colegas pode estar em jogo, né? Vocês, para a gente fechar aqui, eu não sei se vocês já assistiram ou já ouviram falar do Césio 137, que aconteceu em Goiás. Lá foi um rapaz que encontrou uma máquina no lixo, né? Ele achou bonita, levou para casa, que ela tinha um pó que brilhava muito, então ele levou para casa. E aí, não se contentando com isso, ele levava todos os seus familiares e amigos para poder ver esse pó que brilhava no escuro, né, debaixo da sua cama. Era um pozinho azul. E não sabendo ele que aquele pó que estava naquele maquinário no ferro velho era radioativo, né? Era uma máquina antiga de uma clínica, né? Que alguém descartou de maneira errada. Essa pessoa ignorante pegou e levou para casa. Então, resumindo, só no trajeto que essa pessoa pegou esse material e levou para casa, já contaminou quase todo mundo do ônibus coletivo. Imagina as pessoas que tiveram acesso à família dele. Então, muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram sequelas graves, e até hoje existem pessoas que ainda nascem com algum tipo de sequela, né? Sem braço, ou sem olho, justamente por ter manuseado um produto que não conhecia. Então, se vocês trabalham com algum produto químico, é importante que conheçam, né, completamente aquele produto, que leia as instruções, leia a FISPIC, para que possa ter entendimento qual é o produto que você está carregando. Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Não, só eu mesmo, a dúvida só foi essa mesmo que eu falei, né, que o senhor citou sobre o óculos, sobre que é bom estar sempre, né, a gente tem que estar em dias assim, na empresa, que é como se a gente, é que nem nossa casa, a gente, né, tem que deixar organizada, é a mesma coisa da empresa, é para deixar, né, usar o óculos, a máscara de fuga, né, para que se caso acontecer um acidente ou qualquer coisa, a gente já está preparado ali, né? Uma emergência, como se diz, né? Aí é isso aí. Com certeza. E lembrar que às vezes os EPIs incomodam na hora de utilizar, mas é necessário.
entender que é para nossa própria preservação, né? De nossa saúde e nossa integridade física. Então, no mais, agradecer a vocês aí pela participação. Qualquer dúvida pode me procurar lá em particular. Então, boa noite para vocês aí. Tá certo, professor. Boa noite. Depois eu realmente vou até tirar Boa umas noite. dúvidas com o senhor, viu? Tranquilo, pode me acionar lá. Vou até salvar seu contato lá no grupo lá, viu? Pronto, tranquilo, tranquilidade. Valeu, boa noite aí. Boa noite.